Olá, pessoal. Na última aula, a gente começou a nossa discussão do átomo de hidrogênio, mas a gente se restringiu ao caso clássico, que a gente sabe tem diversos problemas. Por exemplo, ele não explica as linhas espectrais nem a estabilidade do átomo. Foi por isso, inclusive, que o Bohr propôs lá, nos primórdios da física quântica, um modelo diferente para o átomo, com os postulados que ele propôs. Na aula de hoje, a gente vai começar a discutir o que acontece quando a gente realmente aplica o formalismo da física quântica ao átomo de hidrogênio. Ou seja, quais são as consequências de resolver a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Só que a gente vai ver a equação que a gente tem que resolver, ela é bem complicada. Então, na aula de hoje, a aula de hoje vai ser pesada matematicamente. Eu não vou resolver completamente as equações. Eu vou querer passar para vocês uma ideia de como a gente resolveria elas e aí mostrar as consequências, tá? Então eu quero que vocês tenham alguma ideia, né, de onde vêm as soluções, as equações e as propriedades do átomo de hidrogênio, para que não seja algo que simplesmente cai do céu, tá? Mas antes disso, deixa eu só relembrar brevemente com vocês o que a gente viu para o átomo clássico, porque algumas dessas coisas a gente vai também usar no caso quântico. Tá? Então, primeira coisa que a gente viu, uma maneira simples de descrever o átomo de hidrogênio é assumir que o próton está em repouso na origem do sistema de coordenadas. Essa é uma boa aproximação, porque a massa do próton é muito maior do que a massa do elétron. E aí basta a gente descrever, então, a energia do elétron e a posição do elétron. É isso que a gente faz tanto no caso clássico quanto no caso quântico. Tá? Então, a gente viu que a gente podia escrever a energia total do elétron como dois termos. Um que era uma energia cinética associada ao movimento radial, ou seja, na direção do raio do elétron, ou seja, é um movimento que faz com que o elétron se aproxime ou se afaste do próton. E um outro termo que a gente chamou de potencial efetivo, que na verdade recebe duas contribuições. Né? Ela recebe uma contribuição do momento angular, que é conservado, né? E esse termo aqui, portanto, é a energia cinética rotacional, tá? Que está associado ao movimento do elétron ao redor do próton. Né? E esse outro termo aqui é a energia potencial eletrostática, né? Onde a gente definiu por conveniência essa constante K, que é 1 sobre 4π epsilon zero. Tá? Então a gente viu que essa é uma maneira útil de escrever a energia do elétron, porque a gente podia usar ela para analisar, a gente podia usar esse potencial efetivo para analisar quais eram as trajetórias possíveis para esse elétron, né? Ainda no caso clássico. Então a gente viu que a gente tinha basicamente duas possibilidades, certo? Então a gente tinha ou o elétron, ou se a gente tivesse uma energia acima da energia mínima, né? Então essa aqui é a cara para esse potencial efetivo. Se a minha energia estivesse aqui em cima, o que a gente ia ter uma órbita elíptica, né? Então nesse caso aqui, a gente tinha essa órbita elíptica que está sendo mostrada aqui, certo? Então não é uma órbita circular, né? Mas é uma órbita onde o elétron às vezes está mais próximo do próton e às vezes está mais distante, né? Lembrando que o próton está sempre aqui na origem. Se eu tivesse na minha energia mínima, eu tinha uma órbita circular, que era, na verdade, o que a gente usou lá atrás para o modelo de Bohr. A gente assumiu que a órbita era circular, mas isso não é exatamente verdade no caso clássico. Isso só acontece se eu tiver com a energia mínima. Tá? E a outra coisa importante também, que a gente discutiu no caso clássico, é que o momento angular é conservado e que o momento angular, uma das utilidades dele é que ele me diz qual é o plano da órbita. Né? Então, se o meu elétron está fazendo alguma trajetória, né, ou elíptica ou circular, isso define um plano e o momento angular ele é sempre perpendicular a esse plano, certo? Então, dependendo da direção do momento angular, eu sei em que plano o elétron está orbitando o próton. E a gente viu que todos os planos são equivalentes, né? Não tem um plano especial. Então, o elétron poderia estar circulando no plano XY, no plano XZ ou com um ângulo qualquer aqui. Todas essas são possibilidades clássicas. Tá? Então, o que acontece quando a gente vai para o caso quântico, certo? No caso quântico, não tem muito o que fazer, a gente tem que resolver a equação de Schrödinger, certo? E, novamente, assim como no caso clássico, a gente vai usar coordenadas esféricas. Tá? Então, se a gente escrever isso em coordenadas esféricas,
eu ainda não vou escrever explicitamente todos os termos, mas a grande vantagem é que o potencial só depende de uma dessas coordenadas, que é o raio, né, que é a distância, o Rzinho, né, que é a distância do elétron origem, certo? Então, a minha equação de Schrödinger vai poder ser escrita dessa maneira aqui. Esse operador de energia cinética, a gente viu que a gente pode escrever como menos h cortado ao quadrado sobre 2m, o laplaciano, aplicado na minha função. E aí agora a minha energia potencial em coordenadas esféricas, ela é bem simples, né? Ela é aquela constante k, QE ao quadrado sobre R. E essa é a grande vantagem de usar coordenadas esféricas. Tá? E aí, novamente, a gente vai, né, como a gente fez em outros sistemas, a gente vai buscar autoestados de energia. Então, soluções que são autoestados de energia. Por que a gente faz isso? Tem duas vantagens. Né? Uma é que ela simplifica a equação de Schrödinger, certo? A outra é que ela me dá, tá? Ela vai me dar soluções que têm uma energia bem definida. Tá? Então, a gente vai sempre buscar, né? Enfim, é sempre útil a gente buscar essas soluções, certo? Então, nesse caso, a gente também vai fazer a mesma coisa. A gente vai buscar todas essas soluções que são autoestados de energia, e a gente lembra que essas soluções, né, elas têm essa seguinte cara aqui, né? Então a minha função de onda, em princípio, depende das três coordenadas espaciais e do tempo, e a gente vai escrever ela como menos i et sobre h cortado, vezes uma função φ, e essa função φ só depende de r, θ e φ. Tá? Então estou escrevendo esse φ maiúsculo para não confundir com a coordenada espacial φ, tá? O ângulo φ, o ângulo azimutal. Tá? Se eu fizer isso, né, se eu pego essa solução e jogo aqui na equação de Schrödinger, a gente já fez isso algumas vezes, a gente sabe que a gente vai chegar na equação de Schrödinger independente do tempo para função φ, e ela vai ter essa cara aqui. Então, essas soluções vão ter energias bem definidas, que vão ser justamente essa constante que aparece na minha equação, e agora a minha equação não depende mais do tempo, só depende do espaço. Ainda assim, depende de três variáveis, R, θ e φ, mas a gente se livrou pelo menos de uma. Né? E aí, sempre lembrando que essas soluções que são autoestados de energia, a gente pode sempre usar elas para construir soluções mais complexas. Né? Então, a gente não está desprezando nada aqui. Assim como a gente fez no caso clássico, o que a gente vai fazer no caso quântico? A gente também vai querer escrever a equação de Schrödinger em função do momento angular. A gente vai ver por que isso é útil. Né? Então, no caso da física quântica, né, a gente já viu isso também, que o momento angular ele é dado por um operador, certo? Da mesma forma que a energia cinética aqui também era dada por um operador, e o momento é dado por um operador, e ele é dado por um operador que é o produto vetorial de dois operadores. Né? Então, eu posso definir produto vetorial de operadores também, e nesse caso é dado por essa expressão aqui. Né? O operador momento em três dimensões, ele é dado por menos IH cortado, o gradiente. Né? E aí esse gradiente eu posso escrever no sistema de coordenadas que eu quiser. Né? Nesse caso vão ser coordenadas esféricas. E daí? Bom, em coordenadas esféricas, eu tenho o seguinte, certo? Esse meu operador aqui, laplaciano, que aparece na equação de Schrödinger, ele vai ter essa cara aqui, certo? Então, ele vai ter uma cara complicada, né? A gente já tinha visto isso quando a gente discutiu a equação de Schrödinger em três dimensões, certo? Então, ele tem todas essas derivadas aqui, né? Eu tenho derivadas segundas com relação a R, a θ e a φ, certo? Mas se a gente olhar para esse operador momento angular, né? Se a gente lembrar o que a gente fez no caso clássico a gente viu que parte da energia cinética a gente conseguiu separar em uma energia cinética rotacional, que dependia do momento angular ao quadrado, e uma energia cinética radial, que dependia só da velocidade radial. Aqui a gente vai fazer algo semelhante, mas o que a gente está usando, na verdade, são operadores. Né? Então, se eu olhar para o meu operador momento angular ao quadrado, certo? Então, ou seja,
o módulo ao quadrado desse operador, ou o produto escalar dele com ele mesmo. Tá? Se eu fizer isso, dá para mostrar, né, não vou fazer essa conta para vocês, mas dá para mostrar que esse operador vai ter essa cara aqui, certo? Então, né, eu teria que fazer essa conta aqui, e ele vai dar um operador com essa cara. E aí a gente vê que esse resultado é interessante, porque esse operador aqui é quase o que está aparecendo aqui. Tá? Então, esse operador laplaciano, que na física quântica é o operador associado à energia cinética do meu estado, ele de fato pode ser dividido em duas partes também. Um que vai ser proporcional ao momento angular ao quadrado, e esse termo aqui que seria o associado ao movimento radial. Certo? Então, o que a gente consegue fazer usando essas expressões? Né? Obviamente, essas expressões a gente tem que olhar, enfim, numa tabela de laplacianos em coordenadas esféricas e gradientes em coordenadas esféricas e tudo mais, certo? Mas, né, usando essas expressões, a gente consegue, então, escrever o nosso operador energia cinética, né? Lembra que isso daqui aparece na equação de Schrödinger independente do tempo? Eu consigo escrever esse operador em termos de um operador de derivadas radiais, né, derivadas com relação a R, e esse operador momento angular ao quadrado, né, que nada mais é do que isso daqui. Certo? Então, eu só estou reescrevendo esses operadores de uma maneira mais conveniente. Tá bom? E daí? Né? Então, se eu uso isso agora, eu vou... Né, a minha equação de Schrödinger, eu não fiz nada até agora, eu só... Né, identifiquei que parte desses operadores complicados aqui, na verdade, eles estão associados ao operador momento angular total, ao quadrado. Tá? Então, ela ficou um pouco mais compacta, né, e eu ganhei uma certa interpretação física do que são esses operadores aqui. Certo? Mas e daí? O que eu faço com isso? Bom, agora eu posso escrever a minha equação de Schrödinger independente do tempo dessa maneira aqui. Né? Eu aplico aqueles operadores na função de onda φ. Então, eu tenho aqui esse operador que está associado à energia cinética radial, esse operador que está associado ao momento angular ao quadrado, ou seja, à energia cinética rotacional, e esse aqui é a energia potencial, e tudo isso é igual à energia total do meu estado. Certo? E qual é a estratégia para resolver essa equação? Né? O que a gente vai tentar fazer daqui a pouco é tentar uma solução usando o método de separação de variáveis. Mas para a gente ver que a gente consegue usar o método de separação de variáveis, né, para a gente conseguir aplicar esse método, a gente quer escrever a nossa equação diferencial em termos de algo que só depende de R, mais algo que só depende de θ, mais algo que só depende de φ. E tudo isso igual a uma constante. Se a gente consegue fazer isso, a gente consegue usar o método de separação de variáveis. Essa é a ideia básica. Tá? Então, para eu fazer isso, eu quero primeiro isolar tudo que só depende de R, certo? Então, o que eu vou fazer é multiplicar a minha equação toda por R ao quadrado, né? Porque aqui eu lembro que esse termo aqui é o único que depende de θ e de φ, né? De derivadas de θ e de φ. Certo? Só que está aparecendo esse Rzinho ao quadrado aqui. Então, para eu me livrar dele, eu vou multiplicar toda a equação por R ao quadrado. E aí, se eu faço isso, né? A minha equação diferencial, ela vai ser... Eu vou poder agrupar ela inicialmente em dois termos. Um que só depende de R, então tudo que tiver R eu vou colocar junto, certo? Então, eu tenho isso daqui, e aí eu tenho o meu potencial também, Kq ao quadrado vezes R, porque lembra que eu multipliquei toda a equação por R ao quadrado. Tá? E eu tenho a minha energia também, vezes R ao quadrado. Tá? Tudo isso aqui multiplicado por φ. Então, todos esses termos aqui, eles só estão dependendo de R, né? Obviamente, aqui a minha função de onda, eu ainda não separei ela, então ela depende de R, θ e φ, mas as derivadas e os outros termos só dependem de R. E aí eu vou ter um segundo termo aqui, que só depende de θ e de φ. Certo? E agora eu posso usar, então, o método de separação de variáveis. Então, isso aqui depende de R, e isso aqui depende de θ e φ.
certo? Então, vamos tentar uma solução do seguinte tipo. Então, essa minha função φ, que depende de r, θ e φ, eu vou escrever ela da seguinte maneira. Tá? Eu vou escrever ela como um produto de três funções, uma que só depende de r, uma que só depende de θ e uma que só depende de φ. Esse é o método de separação de variáveis. Certo? Então, vou chamar uma função r maiúsculo, que só depende de r, uma função p maiúsculo, que só depende de θ, e uma função f maiúsculo, que só depende de φ. E daí? Né? Se eu fizer isso, tá, e jogar isso na minha equação diferencial, eu vou conseguir reescrever isso daqui. Tá? Eu vou pular as etapas, eu só vou falar para vocês o que a gente faria, né? A gente jogaria essa expressão na minha equação aqui de cima, certo? E daí, né? Bom, essas derivadas radiais só aplicariam nessa função, portanto, então essas duas funções, elas sairiam dessas derivadas, elas ficariam aqui fora. Essas derivadas, por exemplo, só aplicam em θ e em φ, então o meu Rzão maiúsculo poderia sair aqui para fora, certo? E aí eu divido toda a minha equação por R vezes P vezes F. Se eu fizer isso, eu vou chegar no seguinte resultado, certo? Eu vou chegar num termo que realmente só depende de R, então vai ser H cortado ao quadrado sobre 2M, 1 sobre Rzão, ddr, de R ao quadrado, drzinho, menos kq ao quadrado, R, mais e, Rzinho ao quadrado. Então, esse termo aqui, tá? Ele só depende de R. E aí eu vou ter um segundo termo, que vou poder escrever dessa maneira aqui. Isso aqui tudo aplicado naquela função p de θ vezes f de φ, né? Aqui eu ainda não estou separando essas duas funções, tá? Porque essas derivadas aqui, elas aplicam tanto em R, tanto em θ quanto em φ. Então, por enquanto, eu estou deixando sem explicitar o que é esse operador, mas a gente sabe que tudo isso daqui só depende de θ e φ e tudo isso aqui só depende de R. E a soma desses dois termos tem que dar zero. Né? Então, a gente sabe que para isso dar zero, como um termo só depende de R e outro termo só depende de θ e φ, e essas são variáveis independentes, isso só pode ser zero se cada um dos termos for uma constante e a soma dessas constantes se anularem. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa primeira equação aqui, ela tem que ser uma constante, que eu vou chamar aqui de alfa, que a gente, em princípio, pode ser uma constante qualquer, né? da minha equação eu não posso dizer quanto que vale essa constante ainda. E essa outra equação, essa outra parte da equação também tem que ser uma constante. Deixa eu organizar um pouquinho isso daqui. E essa constante aqui tem que ser menos alfa, de tal forma que quando eu somo as duas equações, nessa equação total aqui, que é a equação de Schrödinger, independente do tempo, sempre dá zero. E cada termo independente é uma constante. Certo? Então eu cheguei nessas duas, né, eu quebrei a minha equação de Schrödinger em duas equações. Tá? Esse é o princípio do método de separação de variáveis, é pegar uma equação diferencial que depende de várias coordenadas e ir quebrando ela. Tá? Então, eu tinha uma equação que dependia de três variáveis, agora eu tenho duas equações. Uma só depende de Rzinho, a outra ainda depende de θ e φ. Tá? Então, agora o que a gente pode fazer é repetir esse truque. Tá? Eu posso repetir esse truque e escrever essa equação aqui
separar ela. Ela, por enquanto, ela está dependendo de θ e de φ, eu posso escrever ela em duas outras equações. Tá? E eu não vou fazer, né, toda a conta aqui para vocês. O que a gente teria que fazer é abrir esse operador, escrever ele explicitamente, ver que eu posso escrever um termo que só depende de θ, outro termo que só depende de φ. Se eu fizesse isso, eu ia chegar no seguinte resultado. Tá? Eu ia chegar na seguinte equação aqui. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre essa função p de θ, d de θ, de seno de θ dp dθ. Então, tudo isso aqui são operadores que estão dentro desse L ao quadrado. Mais alfa seno θ. Então, tudo isso daqui só depende de... Tudo isso daqui só depende de θ. Tá? E eu teria um segundo termo aqui, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre a minha função f de φ, segunda derivada de f com relação a φ. E tudo isso daqui teria que ser zero. Tá? Então, o que eu fiz, né, dessa linha para cá? Eu não mostrei para vocês, para a gente não, né, gastar tempo demais nessas contas, mas o que eu fiz foi simplesmente reescrever essa equação, escrevendo explicitamente quem é esse operador. Né? Eu passei o alfa para cá, multipliquei tudo por seno θ, né? Tem alguns truques algébricos aqui, mas eu posso escrever essa equação dessa maneira aqui. E aí, de novo, a gente chega naquele padrão. Né? Eu tenho um termo que só depende de θ agora, e um outro termo que só depende de φ. E aí, novamente, para essa equação ser satisfeita, cada um desses termos tem que ser igual a uma constante, e essas constantes têm que se anular. Tá? Então, eu chego novamente em duas equações separadas agora. Né? Uma vai ser essa daqui que eu escrevi em colchetes, certo? E isso aqui vai ter que ser igual a uma constante. Tá? Tudo isso daqui vai ter que ser igual a uma constante, que eu vou chamar de menos beta. Né? Esse alfa e esse beta a gente ainda não sabe quem são. Né? Daqui a pouco a gente vai ver exatamente quem são eles. E a outra equação que eu vou ter é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre f, segunda derivada de f com relação a φ ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a mais beta. De tal forma que a soma das duas equações dê zero. Tá? Então, o que a gente chegou no final das contas? A gente conseguiu quebrar essa equação super complicada em 3 equações semi-complicadas. Né? Elas não são tão complicadas quanto a original, mas elas são, né, enfim, elas são mais simples um pouco, e elas agora são 3 equações. Então, a gente chegou nesse seguinte resultado no final das contas. Certo? Usando esse método de separação de variáveis, a gente quebrou a nossa equação em 3 termos. A gente teve que introduzir para isso 2 constantes, que a gente não sabe ainda quais são. A gente vai descobrir mais para frente quais são. Essas constantes alfa e beta. Tá? E agora a gente teria que resolver essas equações diferenciais. Tá? E essa é a parte realmente complicada. Tá? É encontrar quais são as funções R que satisfazem essa equação, quais são as funções P de θ que satisfazem essa, e quais são as funções F de φ que satisfazem essa equação aqui. E aí, essa é a parte mais trabalhosa de resolver a equação de Schrödinger, é encontrar essas soluções, e além disso, a gente lembra que a gente tem que impor que as soluções têm que ser contínuas, finitas e possuam valores únicos. Se a gente fizesse esse procedimento, a gente ia ver um resultado importante é que para essas soluções serem finitas, né, e contínuas e possuírem valores únicos, esses valores, essas constantes alfa e beta que a gente introduziu, além da energia, essas 3 constantes vão ter que assumir valores discretos, ou seja, vão ser quantizados. Tá? E eu não vou mostrar isso para vocês exatamente como é que a gente chega nessas condições de valores discretos para alfa e para energia, mas para beta dá para mostrar sem muito esforço. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é como é que impor essas condições de fato vão me levar a valores discretos para essas constantes,
Só que eu vou mostrar só para a beta, porque é a equação mais simples que a gente tem, a gente consegue resolver ela e entender por que essa constante beta tem que ser discreta. E só para adiantar um pouco, né, não ficar tão matemático, esse alfa, esse beta e o E a gente já sabe a energia, mas o alfa e o beta a gente vai ver que vão estar associados a propriedades dessas trajetórias do elétron. Em particular, ao momento angular e a componente Z do momento angular. Tá? Então, essas alfa e betas mais para frente, na verdade na próxima aula, a gente vai entender exatamente o que são essas constantes, fisicamente. Tá? Mas, por enquanto, são constantes matemáticas que a gente vai ter que ajustar para que as nossas soluções da equação de Schrödinger sejam bem comportadas. Tá? Então, vamos discutir a solução para a função f, certo? Porque essa é simples e essa, na verdade, a gente já resolveu quando a gente discutiu momento angular, certo? Então, para essa função f de φ, tá? A gente tem a segunda equação diferencial, né? Se a gente voltar naquela lista de equações, a gente tinha a seguinte equação diferencial. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre f de φ, segunda derivada de f com relação a φ, tinha que ser uma constante que eu chamei de beta. Certo? Ou seja, eu posso reescrever essa equação como segunda derivada de f com relação a φ. Aqui f é uma função que só depende de φ, então essa derivada parcial, na verdade, é uma derivada total. Isso aqui vai ser igual a menos 2m beta sobre h cortado ao quadrado, vezes a minha própria função. Certo? Então, tudo que eu fiz foi passar esse termo para o lado direito. Né? Essa equação a gente já resolveu várias vezes ao longo do curso. Né? Que função que a segunda derivada dela me dá ela mesma. Certo? E a gente viu que uma das maneiras de escrever essa solução é em termos de exponenciais complexas. Então, esse f de φ, ele pode ter uma constante qualquer aqui na frente. No final das contas, essa constante a gente vai fixar pela normalização da função de onda. E ela vai ter que ser uma exponencial complexa, pode ter tanto um sinal positivo quanto negativo aqui, os dois são possíveis, vezes IAφ, onde esse A tem que ser justamente a raiz desse coeficiente. Então tem que ser raiz de 2m beta sobre h cortado ao quadrado. Se a minha função f tiver essa cara, ela satisfaz essa equação que veio da equação de Schrödinger. Tá? Então, para a função f, a gente consegue resolver. Tá? Encontrar soluções, elas têm essa cara aqui. Só que a gente lembra que a nossa solução completa, ela tem que satisfazer essas condições aqui. Tem que ser contínuas, finitas e tem que possuir valores únicos. Né? Essa função f não tem nenhum problema de continuidade, ela é finita, né? São exponenciais complexas, então ela é finita, ela é bem comportada. Certo? Só que essa condição de valores únicos vai impor certas restrições a esse coeficiente A. A gente já viu isso, na verdade. Né? Quando a gente discutiu o momento angular, o operador momento angular, a gente viu que funções desse tipo eram justamente autoestados de momento angular na direção Z. Certo? E a gente viu que para que essa função, né, para que essas soluções tenham valores contínuos, ou não valores contínuos, desculpa, para que a solução tenha valores únicos, certo? Então aqui a gente está pondo aquela condição, né, para que a solução tenha um bom significado físico. A gente viu que para isso acontecer, né, essa minha função calculada em algum ângulo φ tem que ser igual à função calculada em φ mais 2π. Né? Porque andar de 2π é voltar para o mesmo ponto. Então essa minha função tem que satisfazer essa condição. E a gente discutiu isso, né? Satisfazer essa condição implica que esse coeficiente A aqui tem que ser, na verdade, um número inteiro que eu vou chamar de mz. Tá? Então ele pode assumir, né, o valor zero. A gente viu, né, que eu posso ter tanto o sinal de mais ou de menos aqui em cima. Então eu vou incorporar esse sinal dentro do A, certo? Então o A vai poder ser tanto positivo quanto negativo. E isso toma conta das duas soluções possíveis. Né? Então ele pode ser 0,
mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim por diante. Então, né, e quem que é esse A? Né? Esse A é justamente, ele está relacionado àquela constante beta que a gente teve que introduzir para separar as equações. Então, a gente viu que se o A é discreto, então o beta também vai ser discreto. Certo? Então, essas constantes, de fato, vão ser discretas, e a minha função de onda, ou não a minha função de onda, mas parte da minha função de onda, essa parte que depende da minha coordenada azimutal, ela vai ter essa cara aqui, alguma constante vezes E e mφ, onde esse m é um número inteiro. Às vezes eu vou chamar de mz, às vezes eu vou chamar só de m. Tem que só tomar um pouco de cuidado para não confundir com a massa do elétron. Né? Esse mzinho não tem nada a ver com a massa do elétron, são os valores possíveis para esse coeficiente aqui. Tá? Então a gente achou a nossa solução para a função f, e uma das consequências importantes é que aquela constante beta, na verdade, tinha que assumir valores discretos. Né? Então, eu tenho várias possibilidades para a minha função f. Para cada valor de m, eu tenho uma solução possível aqui. Tá? E aí, a gente poderia fazer algo muito semelhante para a minha equação radial, certo? Então, a minha equação radial, as soluções dela seriam desculpa, não a equação radial, a equação que depende de θ, da coordenada polar, certo? Então, as funções que a gente tinha que resolver seriam esse P de θ. Infelizmente, as soluções não são simples, são bem mais complicadas, né? Mas dá para mostrar que as soluções, elas vão ser funções que dependem de dois coeficientes, né? Lembra que a equação diferencial dependia de alfa, e ela tinha que ser igual a menos beta. Então, as soluções vão depender de alfa e de beta. Beta, a gente já viu que vai ser um número discreto dado por m, certo? Então, as minhas soluções aqui, elas vão depender de L e m. Tá? Esse valor de L, na verdade, está associado à discretização da minha constante alfa, certo? Do meu parâmetro alfa. Então, quando eu resolvo a equação diferencial para a variável θ, eu vou achar que aquele alfa tem que ser discretizado também, certo? Eu não estou dizendo exatamente quem que é esse alfa, mas vai aparecer um outro número discreto, que é esse L aqui, que tem que assumir valores de 0, 1, 2 e assim por diante. Ele não pode ser negativo. Tá? E essas funções aqui são chamadas, ou são conhecidas como os polinômios associados de Legendre. Tá? Então, são funções bem conhecidas. Para cada valor de L e de M, a gente pode olhar numa tabelinha e encontrar essas soluções. Né? Tem aqui um exemplo, né? Por exemplo, a solução quando L é 0 e M é 0 é simplesmente 1. Se L for 1 e M for 0, ela vai ser simplesmente cosseno de θ. Se L for 1 e M for 1, ela vai ser menos seno θ e assim por diante. Certo? Então, enfim, a gente olha numa tabelinha, a gente sabe quem são essas funções. Tá? Para o caso radial, a gente vai ter algo muito semelhante. Certo? Todas elas vão ter a seguinte cara aqui, elas vão ter uma exponencial de menos r dividido por n sobre a zero. E aqui uma função que é um polinômio de r. Tá? Então, vai ser, enfim, um polinômio que vai depender desses números n e l. Tá? Então, isso também sai da equação diferencial que eu não estou mostrando para vocês. Tá? Então, eu mostrei como funciona para a função f, né, para a coordenada φ, porque aqui ela é bem fácil. Os outros acontece algo análogo, mas eu não estou mostrando para vocês, eu só estou falando. Tá? E quando a gente olha para equação radial, ou para soluções da equação radial, a gente também vai ter que impor a quantização de uma outra constante que aparecia lá, que era a energia. Certo? Então, esse N aqui está associado à quantização da energia. Tá? Então, a gente tinha 3 parâmetros, né? A gente tinha energia, alfa e beta, os 3 são quantizados. Tá? Então, como é que é a solução geral? Se eu juntar tudo isso, a gente vai ter soluções desse tipo aqui. Certo? Então, a minha função é um produto dessas 3 funções.
Aqui eu estou escrevendo a minha parte radial já colocando essa dependência da exponencial, que ela é comum para todas as funções. Esse nzinho aqui é justamente aquele número discreto que aparece na solução da equação radial. Então, a gente tem os polinômios de Legendre aqui, essa parte radial, isso aqui são polinômios em R, que também são tabelados, a gente vai ver quais são eles, e a parte em φ, a parte simples, que a gente conseguiu resolver diretamente, e ela é uma exponencial de e elevado a nφ. E esses números quânticos, né, o n, o l e o m, aparecem, então, das soluções da equação de Schrödinger, quando a gente impõe aquelas condições. Então, que a minha função tem que ser finita, que tem que assumir valores únicos e assim por diante. Então, impondo essas condições, a gente encontra que esses números têm que ser discretos. E aí, para cada escolha de valores discretos, eu tenho uma solução diferente. Tá? E, finalmente, né, dá para mostrar também que esses números quânticos, a gente vai discutir um pouquinho mais isso na aula que vem, só para ter uma ideia de onde está isso, mas dá para mostrar que esse L, ele sempre tem que ser menor ou igual que esse N aqui. Isso também sai de imposições da equação de Schrödinger, das soluções da equação de Schrödinger, e esse M, ou Mz, ele sempre tem que estar entre menos L e L. A minha energia, né, eu falei para vocês que ela estava associada a esse número N, ela é dada por menos E0 sobre N quadrado, onde E0 é essa constante aqui. Tudo isso sai da resolução da equação de Schrödinger. Né? E essa constante ela tem aproximadamente o valor de 13,6 elétron-volts. Tá? Então, o que a gente encontrou no final das contas? A gente encontrou essas soluções, certo? Que são complicadas, mas, como eu falei para vocês, né, as soluções são conhecidas, a gente pode olhar numa tabela e saber quem são essas funções aqui. Tá? Como é que foi construída a tabela? Foi realmente resolvendo a equação, que é o que a gente não está fazendo aqui. Tá? Mas essas funções são conhecidas, então, se a gente escolher um valor para n, l e m, a gente consegue olhar numa tabela quais são essas funções e eu consigo escrever a minha função de onda para aquele valor de n, l e m. Tá? Para cada valor diferente, eu vou ter uma solução diferente. E a gente vai discutir quais são as propriedades dessas soluções nas próximas aulas. Uma delas, que é a mais óbvia, é a energia. Né? Para valores diferentes de N, eu vou ter elétrons com energias diferentes. Né? Então, se eu fixo N, eu estou fixando a energia do elétron. Né? Nas próximas aulas, a gente vai querer entender o que são o L e o M também, o que eles vão estar, né? que tipos de propriedades eles vão estar associados. Tá? E aí, só para concluir, né, essas energias que saem da solução da equação de Schrödinger são as mesmas que o Bohr encontrou no modelo dele. Certo? Então, é o mesmo espectro do modelo de Bohr. Tá? Que a gente viu explicava muito bem as linhas espectrais do átomo de hidrogênio. Ou seja, a física quântica está explicando muito bem as linhas espectrais, porque ela concorda com o modelo de Bohr. Qual é a vantagem aqui? A vantagem aqui é que eu não precisei impor postulado nenhum para o átomo de hidrogênio. Né? Lembra que o Bohr ele teve que impor alguns postulados, que os elétrons nessas órbitas especiais não emitiam energia, que o momento angular do elétron era quantizado. Isso aqui, todas essas hipóteses, a gente não precisa mais impor. Ela sai automaticamente da solução da equação de Schrödinger. Então, se a gente assumir os postulados da física quântica, que vale para qualquer sistema, né, para o poço infinito, para o oscilador harmônico, para o átomo de hidrogênio, o resto a gente obtém automaticamente. Né? Não tão automaticamente assim, porque tem um monte de trabalho para obter esses resultados, mas sai sem a gente ter que impor novas hipóteses ou novos postulados. Tá? Então, esse é o poder da física quântica, consegue, né, descrever todos esses resultados que foram descritos antes pelo Planck, pelo Bohr, mas cada um impondo hipóteses separadas, agora a gente unifica tudo isso em um único formalismo. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai discutir um pouco mais dessas soluções. Né? Essa aula foi bem matemática, o que eu queria passar para vocês era uma ideia de como essas soluções aparecem, né? Não mostrei para vocês detalhadamente. E aí, nas próximas aulas, a gente vai explorar um pouco a física e entender
quais são as propriedades dessas soluções e desses números quânticos. Tá bom? Então, por essa aula era isso. Tchau, tchau.